Pessoal, bom dia. Meu nome é Juan e meu grupo ficou responsável pelo tema da termoterapia. Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito básico da termoterapia, que é o que? A aplicação terapêutica de qualquer substância ao corpo que resulta no aumento ou na diminuição da temperatura dos tecidos corporais, estimulando a termorregulação corporal. Então, existem dois tipos de termoterapia, que é a crioterapia e a hipertermoterapia. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o modo de transferência do calor. Tipo, que tem três, que é o que? A condução, a convecção e a conversão ou irradiação. A condução, o que seria a condução? É o aumento da temperatura por contato direto. Um exemplo disso, as compressas quentes, as bolsas de águas quentes. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a convecção. O que seria a convecção? É o aumento da temperatura por contato com fluido, sendo o estímulo mecânico promovido pela movimentação do fluido ou pela movimentação do membro. Ou seja, é a transferência de calor que tem de ser, superficial. Exemplo disso é a hidroterapia. Então, vou falar um pouquinho sobre a conversão e radiação. É o que isso? O que será isso? É o aumento da temperatura por meio de transmissão de energia. Tipos, o que significa? Equipamentos de alta frequência. Exemplo, o infravermelho, o ultrassom, ondas curtas e as microondas. Então, pessoal, o que significa a hipertermoterapia? Ela significa que é uma terapia com calor. E existem três mecanismos importantes para reduzir o calor corporal quando há o aumento excessivo da temperatura. Então, primeiro, que é a vasodilatação plena, que consegue aumentar a transferência de calor para a pele até 8 vezes, e a transpiração, que é a evaporação de água, e o aumento das trocas metabólicas, favorecendo a absorção de cosméticos. Então, o calor, ele por si, ele provoca estímulo geral do metabolismo celular, com aumento da síntese proteica e da atividade enzimática, com modificações da permeabilidade da membrana celular. A hipotermoterapia é indicada para redução do peso, celulite e modelação do corpo, e em tratamentos corporais que requeram o uso de calor localizado, como também redução de dor e musculopatias crônicas. Os efeitos terapêuticos da hipertermoterapia são alívio do quadro de dor, relaxamento muscular, aumento do fluxo sanguíneo, a vasodilatação. Também ela favorece a defesa e imunidade. Ela está indicada para o tratamento de mialgias e fibromialgias, torcicolo, entosses, tendinites, bursites, artrose e traumatismos. Então, vou falar um pouquinho sobre o forno de Beer, que é um equipamento bastante utilizado para a termoterapia, a hipertermoterapia, que esse equipamento possui uma resistência elétrica com controle de temperatura por termostato e é um equipamento de baixo custo e de vida útil. Tipo, o forno de Beer é indicado em casos de artrose, artrite, mialgia, entorse e espasmos musculares, entre outras séries de coisas que tem também. Então, alguns cuidados devem ser tomados ao utilizar o forno de Beer,
verificar a sensibilidade térmica do paciente, retirar os objetos metálicos ou plástico da área a ser tratada, porque se tiver com objeto metálico, como trata-se de, como eu falei anteriormente, que é uma conversão ou irradiação, que vai trazer malefícios para o paciente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o banho de parafina. Hoje em dia não se usa tanto assim, mas o banho de parafina é uma forma de terapia que usa o calor superficial. Então, a parafina é derretida e é mantida a uma temperatura constante e é usada principalmente para o tratamento de extremidades superiores e extremidades inferiores. Ela usa-se mais baixas porque a circulação é menos eficiente. Então, ela é utilizada para oferecer calor para as áreas pequenas e de formas irregulares, como mãos, dedos, punhos e pés. Então, tem várias indicações para o banho de parafina. Tem quadros inflamatórios crônicos e subagudos, contraturas e espasmos musculares, para quem tem também distúrbios articulares, que é artrites, pré-massoterapia de mão e perna. E as contraindicações é em ferimentos ou fissuras na pele, não pode aplicar o banho de parafina. A sequela de doenças vasculares, em face, em distúrbios de sensibilidades, micoses, os processos neoplásicos que tem tumores de pele. Então, essas são as contraindicações. Mas também tem as vantagens, né? Que dentre os tipos de calor superficial é o mais isolante, pois o calor demora muito mais tempo para se dissipar, retendo o calor por mais tempo devido ao calor específico e capacidade térmica da parafina. Também é baixo custo, fácil aplicabilidade no membro inferior, no membro superior. E o calor terapêutico é mais duradouro que a compressa quente do forno de Beer. Então, também existe a compressa quente, que é a técnica de aplicação que consiste em mergulhar a toalha em água quente e logo em seguida retirá-la. Então, essa técnica deve se fazer em uma leve torcedura na toalha a fim de retirar o excesso de água. Se for conveniente, pode até se repetir o processo 2 ou 3 vezes e dobrar a toalha para que fique em um tamanho adequado com a área a ser tratada e aplicar a compressa diretamente no local a ser tratado por 20 a 25 minutos. Então, o local onde está aplicada a compressa deve estar desnudo, sem objetos metálicos ou plásticos. Nada de corrente, pulseira, relógio, nada desses objetos. Como a compressa tende a esfriar rapidamente pela troca calórica com o meio, ela deve ser substituída a cada 5 minutos, a fim de manter a temperatura local e até o fim do tempo estipulado para o tratamento. Então, o infravermelho são ondas eletromagnéticas com comprimento de onda de 760 nanômetros até 15.000 nanômetros. Também são consideradas terapêuticas aquelas próximas de 1.000 nanômetros. Então, o método de aquecimento por conversão superficial é de 2 a 4 milímetros. Também existem os tipos de lâmpadas, que tem não luminosas, que são emitidas a radiação não visíveis, com comprimento de onda em torno de 3.000 a 4.000 nanômetros, e as luminosas, que é pico de emissão com ondas de 1.000 nanômetros. E o método de aplicação. O paciente é colocado em uma posição confortável com apoio para permitir que a pessoa permaneça parada durante o tratamento.
Também não esquecer de testar a sensibilidade térmica, de deixar a região exposta. Também o paciente deve dizer a quantidade da área onde ele sente o calor, alternando a posição da lâmpada. E quando atingida a temperatura, o tratamento dura mais 20 minutos. Os efeitos terapêuticos é o eritema, relaxamento muscular, o aumento do aporte nutricional, sudorese, diminuição do estado álgico. As indicações que vai aliviar a dor, redução do espasmo muscular, aceleração da cicatrização e reparo. Vai promover também a flexibilidade dos tecidos e aumentar a vascularização da pele. As contraindicações é a sensibilidade térmica cutânea comprometida, região com circulação periférica local comprometida, também o tecido cicatricial ou tecido desvitalizado por radioterapia profunda ou outras radiações ionizantes, tumores de pele e pacientes com redução no nível de consciência. É também importante ressaltar os cuidados que a exposição prolongada e extensiva causa dano da retina e cristalino. Também remover substâncias oleosas para serem tratadas na pele e evitar irritações. E a desidratação local. Falar um pouco sobre a ultrassom, que são ondas sonoras não audíveis, mecânicas longitudinais com vibrações de alta frequência. As indicações são processos inflamatórios, algias, encurtamento de tecidos moles, espasmos musculares e cicatrização de feridas. As contraindicações são olhos, coração, placa epifisárias, órgãos reprodutores, útero gravídico, tumores e infecções. A técnica de aplicação é a transferência de energia por contato direto. A velocidade média para a manipulação do transdutor é de 80 a 85 centímetros por minuto. Então, as ondas curtas é o aquecimento através do emprego de ondas eletromagnéticas não ionizantes de alta frequência e pequeno comprimento. É utilizada para enviar calor para os tecidos profundos. As ondas curtas constam de dois circuitos oscilantes que precisam estar em sintonia, e o circuito primário e o circuito secundário. Os aparelhos de onda e o circuito secundário são os eletrodos mais os pacientes. Então, a crioterapia é o termo usado para descrever a terapia utilizando o frio e a aplicação terapêutica de qualquer substância ao corpo, que vai resultar na remoção do calor corporal, que vai diminuir assim a temperatura dos tecidos. Então, ela abrange uma grande quantidade de técnicas específicas que utiliza o frio na forma líquida, sólida e gasosa. Então, ela tem um propósito terapêutico de retirar o calor do corpo induzido a um estado de hipotermia para favorecer uma redução da taxa metabólica local e promover a diminuição das necessidades de oxigênio para as células. Então, ela vai agir como uma vasoconstricção cutânea. Também vai ter a diminuição da sudorese e o aumento do tônus muscular, resultando em calafrios. E vai ter também a diminuição das trocas metabólicas. Os efeitos fisiológicos causados pelo uso da crioterapia são anestesia, redução da dor, redução do espasmo muscular e redução de hematomas e equimoses. Falar um pouquinho sobre a contraindicação da crioterapia. Como é um método também que interfere na circulação do sangue e o metabolismo de fibras nervosas da pele, as contraindicações do uso de gelo devem ser respeitadas, pois
quando a técnica é utilizada de forma inadequada, pode prejudicar a saúde da pessoa, agravando doenças de pele e má circulação. Por exemplo, os ferimentos de doenças na pele, a má circulação sanguínea e a doença imunológica associada ao frio e a situação de desmaio ou coma.